E hoje vamos falar um pouquinho das 3 dicas de como a DTM pode melhorar a sua comunicação com o paciente. Eu sou Lucas Carvalho, ensino dentistas a diagnosticar e tratar DTM. Temos um projeto de formação tanto presencial quanto online. E nosso trabalho de formação online é um curso chamado Expert em DTM, onde a gente trabalha a formar profissionais de odontologia na área de DTM do orofacial. Hoje estamos com profissionais aí, inclusive de outros países, de Portugal e tal. O curso tá indo super bem, pessoal muito satisfeito e a gente trabalhando forte para fortalecer cada vez mais a DTM, a dor orofacial, e mostrar para os profissionais que realmente é um campo que está em crescente, tá extremamente em um patamar que daqui a alguns anos quem não trabalhar nessa área vai sentir falta e vai perder campo, e a gente convida os colegas a deixarem de ser, que a gente brinca, de encaminhologistas, e entrem nessa área de DTM, dor orofacial, que realmente a quantidade de pacientes que precisam de profissionais que tenham conhecimento nessa área de DTM, dor orofacial, é muito grande. Então vamos falar um pouquinho de o que seria essa comunicação com o paciente. Você tem dificuldade em se comunicar com o seu paciente? Sempre que a gente faz um lançamento de um curso, a gente sempre coloca algumas perguntas para entender um pouquinho cada um dos colegas, entender um pouquinho quais as dificuldades, as maiores dificuldades que o dentista tem no seu consultório. Então, uma das dificuldades que os colegas falam é se sentir inseguro, é ter dificuldade em se comunicar com o paciente, falta de confiança, principalmente profissionais mais novos, têm uma falta de confiança, não sabem como passar para o paciente realmente o que o paciente tem de uma forma assim, às vezes até um pouco mais lúdica, para que o paciente consiga entender o que a gente está querendo mostrar para ele, e não um excesso de termos técnicos que só um outro colega que vai entender e o paciente fica ali olhando para você e não está entendendo nada. Então essa dificuldade de comunicação, eu vou mostrar para vocês que é uma dificuldade de todos, tá? Então, inúmeras situações a gente acabou passando por um período nos últimos 2 anos em que a gente acabou convivendo com pacientes que nos procuram na maioria das vezes de forma emergencial. A gente observou que durante o início da pandemia, todos os profissionais começaram a atender os pacientes que tinham somente casos emergenciais. Então foi aquele pânico inicial, 20 dias todo mundo se recolheu praticamente, nos primeiros 30 dias nenhum profissional trabalhou, e depois os profissionais foram voltando a atender somente emergência. E nós fomos observando o quê? Que nós atendemos muito mais tratamentos emergenciais no consultório de fratura, de dor, do que realmente tratamentos planejados e tratamentos preventivos. Então, esses tratamentos emergenciais fazem parte do nosso cotidiano. A grande verdade é essa. O paciente, na maioria das vezes, só nos procura quando algo de errado está acontecendo com ele. E o paciente chega com inúmeras situações, às vezes desconfiado, às vezes já passou por outros profissionais e teve insucessos em trabalhos, às vezes restauradores. Situações como essa: doutor, meu dente já quebrou 3 vezes, o que pode estar acontecendo? Doutor, minha gengiva está afastando do dente. A forma do paciente falar: doutor, minha gengiva aqui está afastando do dente. Se eu colocar um aparelho para movimentar os dentes, isso vai piorar? Já me disseram que isso vai piorar. E se eu fizer uma cirurgia, doutor, isso vai resolver? Me falaram que se eu fizer, que já fizeram esse procedimento, fizeram uma cirurgia e a gengiva afastou novamente do dente. Perguntas como essa: doutor, eu coloquei aparelho, meu maxilar começou a estalar. Doutor, o aparelho não era para arrumar minha mordida, e agora, doutor? O que eu vou fazer? Doutor, eu coloquei uma prótese e comecei a ter dor de ouvido. Será que essa dor de ouvido foi da prótese, doutor? Doutor, eu estou com dor de dente, mas a dor vai e volta. Fiz canal e a dor não desapareceu. Situações, pessoal, como essa, fazem parte do nosso cotidiano. E vamos pensar um pouquinho em situações como essa e trazer isso para o campo da especialidade DTM do orofacial, e como isso pode realmente facilitar a nossa comunicação com o paciente, trabalhando e pensando um pouquinho em cada uma dessas perguntas. Se o paciente chega para você com insucessos restauradores, de trabalhos restauradores,
que naquela mesma situação dentária, o que o paciente pode ter? Ele pode ter uma interferência oclusal, ele pode ter um bruxismo em vigília, pode ter um bruxismo do sono, inúmeras situações que você consegue trabalhar dentro da área de DTM e do orofacial. Então a DTM é uma especialidade que trabalha a fundo todos os fatores causadores de problemas como fratura, problemas como dor tanto orofacial como dor de origem dentária. Então tudo isso a gente debate muito bem dentro da disfunção temporomandibular e do orofacial, que é uma especialidade que acaba englobando todas as outras especialidades. Situação como que o paciente tem uma retração gengival, por exemplo, em um dente apenas. É aquele dente que, por exemplo, você tem um canino superior esquerdo e o paciente tem uma recessão gengival enorme. Será que isso é trauma de escovação? Será que talvez não seja um problema de alguma interferência, de repente, no momento de movimento excursivo da mandíbula para o lado oposto e está tendo um toque naquele canino? Será que não é no momento de avanço mandibular, de guia incisiva e está tendo um toque naquele canino e o paciente tem uma interferência? Ou o paciente tem um contato com o paciente em relação cêntrica, você posiciona em relação cêntrica e antes dele tocar todos os dentes, ele toca aquele canino. Tudo isso você consegue trabalhar e entender dentro da especialidade DTM e do orofacial. Então, situações como essas fazem parte realmente do nosso cotidiano. Situações em que, por exemplo, o paciente chega para você, iniciou um tratamento ortodôntico, ou até mesmo acabou de fazer uma reabilitação com um protocolo. Por exemplo, o paciente tinha ausência dentária total e colocou uma prótese parafusada por meio de implantes dentários, ou seja, um protocolo, também chamado protocolo, que é uma prótese total parafusada. E o paciente não tinha sintomatologia nenhuma, nem de som articular, nem de dor, e começou a ter um som articular e chega para você numa situação dessa: doutor, eu coloquei aparelho, eu coloquei uma prótese agora e meu maxilar começou a estalar. Isso não era para corrigir minha mordida, e agora, doutor, o que eu vou fazer? A gente trabalha tudo isso a fundo dentro da disfunção temporomandibular. E o paciente que às vezes instala uma prótese total, uma PPR, ou até mesmo inicia uma reabilitação, até mesmo com dentística, uma restauração, e começa a ter dor no ouvido. São situações que podem acontecer. E se você não conseguir resolver, e dentro da DTM você tem toda essa fundamentação. Pacientes que têm dor de dente, que a dor vai e volta, já fez tratamento endodôntico, continua com a dor. A gente sabe que você tem alguns tipos de dores neuropáticas, como por exemplo a odontalgia atípica, que você faz todo o procedimento de tratamento endodôntico, ou até mesmo extração, e o paciente continua com dor naquela mesma região, também chamada de dor do dente fantasma, que é a odontalgia atípica. Essas dores neuropáticas também são estudadas dentro da DTM e do orofacial. Essas situações clínicas, que algumas situações podem ter, na verdade, o paciente tem uma dor em outra região da face e a dor refere para o dente, e o paciente jura que a dor é no dente, e você começa a avaliar ele a fundo, e a dor, na verdade, é uma dor miofacial, não é uma dor de origem dentária. Ou às vezes o paciente tem uma neuralgia do trigêmeo, que é uma dor muito similar, porém é aquela dor que, da mesma forma que ela vem, ela desaparece em questão de segundos ou até mesmo minutos. E ela, na maioria das vezes, é na região do dente. E você confunde com uma dor de origem dentária e, na verdade, o paciente tinha uma dor neuropática, que era uma neuralgia do trigêmeo. Oi, Renato, boa noite. Um abraço, meu amigo. Então, situações como essa, a gente trabalha dentro da DTM do orofacial. Isso melhora o quê? Melhora a comunicação com o paciente se sente mais seguro. Então, quando você domina, o que normalmente a gente mostra para os alunos hoje, é o seguinte: você precisa entender o seu paciente, como que é ele fisiologicamente. Parte muscular, parte neurológica, parte funcional, de abertura e fechamento de boca, de movimentos excêntricos, para aí sim, quando tiver algo patológico, você conseguir entender. Então, nesse vídeo aqui, por exemplo, onde você consegue mostrar para o paciente como que é desde abertura e fechamento de boca. Então, você mostra lá para o paciente, aqui quando você está abrindo a boca, você tem uma masseter alongando, temporal alongando. Então, esse músculo aqui, gente, quando você abre e fecha a boca, quando você está abrindo a boca, o que acontece com esse músculo?
acontece um alongamento. São dois músculos da mastigação, que é o músculo temporal e o músculo masseter. Então você imagina esse paciente aqui batendo os dentes o dia todo ou durante a noite inteira. O que vai acontecer com esse paciente? Você começa a ter contração nesse músculo aqui, por exemplo, tanto no masseter quanto no temporal. E o paciente começa a ter o quê? Queixa de cefaleia, queixa de dor de cabeça, normalmente na região temporal. Por que isso? Porque quando você começa a abrir e fechar a boca, você começa a ter, quando você fecha a boca, você imagina isso aqui, olha, nessa situação aqui, que o paciente está abrindo e fechando. Deixa eu voltar o vídeo novamente aqui, para facilitar um pouquinho. Então aqui o paciente abriu a boca, alongou o masseter e temporal. O paciente fechou a boca, o que está acontecendo? Assim que ele fecha, você tem uma diminuição do masseter e do temporal. Então você começa a ter contrações nessa região de masseter e temporal e pode-se ter formação de que a gente chama de pontos gatilhos miofaciais, que são nódulos que você consegue palpá-los, e quando você palpa esses nódulos, você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente. E essa dor, às vezes, ela pode ir para a região dentária. Aqui, por exemplo, você consegue observar como que é fisiologicamente o disco articular, como que ele interpõe a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, o que tem na frente do disco, que é o pterigoideu lateral, pterigoideu lateral superior e inferior, que são dois feixes. Quando o paciente abre a boca, ele diminui de tamanho. Então é um músculo que é responsável o quê? Pela abertura de boca. Aqui uma vista axial do paciente, você olhando internamente ao crânio, você tem aqui pterigoideu medial, você tem toda a parte de ligamento retrodiscal por trás da cabeça da mandíbula. Então isso aqui seria o quê? Seria o funcionamento fisiológico, tá? Ou seja, tanto de ATM quanto de músculos da mastigação. E quando você começa a entender isso a fundo, você começa a perceber situações como essa nessa imagem aqui, nessa primeira imagem, quando você instala um trabalho protético ou inicia um tratamento ortodôntico e o paciente relata: doutor, eu comecei a fazer o tratamento com você, porém o meu maxilar está estalando agora, estou ouvindo um barulho perto do ouvido. O que é isso? Como entender isso? Como tratar isso? Como mostrar para o paciente o que está acontecendo? Então nessa imagem aqui você tem, por exemplo, em azul, o disco articular anteriorizado. Então você tem a cabeça da mandíbula, você tem a fossa mandibular e o disco articular em azul anteriorizado. Tá? Quando ele está anteriorizado, ele não deveria estar nessa posição. O disco articular ele deve estar entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Quando ele está anteriorizado, e na segunda imagem aqui, você começa a abrir a boca e a cabeça da mandíbula toca nesse disco articular, acontece uma alteração anatômica que é chamada de recaptura do disco articular. Então o disco é recapturado. Por que esse disco é recapturado? Porque ele estava anteriorizado quando o paciente estava com a boca fechada e não deveria estar anteriorizado. Quando o paciente começou a abrir a boca, ele tocou nessa banda posterior do disco. Quando ele toca nessa banda posterior do disco, o que acontece? Tem um som articular, um clique, um estalido. Esse estalido, ele caracteriza um toque da cabeça da mandíbula no disco articular. Tá? Então o paciente recaptura o disco que estava anteriorizado, ou seja, reduz aquela anteriorização do disco articular. Por isso que é chamado de deslocamento de disco com redução. E ele faz todo o movimento de abertura de boca com o disco recapturado. Quando a cabeça da mandíbula volta para dentro da fossa mandibular, esse disco anterioriza novamente e dá um outro som articular de clique, de estalido. Isso você consegue fechar o diagnóstico quando você tem esse som de estalido na abertura e fechamento, que é o que é chamado deslocamento de disco com redução. Agora, dentro dessa especialidade, você consegue entender uma alteração anatômica como essa, do disco anteriorizado, ou seja, o deslocamento anterior do disco com redução. Então, situações como essa você consegue melhorar a forma de você explicar para o paciente, mostrar para o paciente. Hoje está muito mais fácil de você aprender especialidade como a DTM, por exemplo. Por quê? Porque você tem essas imagens que antigamente você não tinha. Então, pela metodologia online, com essas imagens, com vídeos demonstrativos, como eu estou mostrando, dando uma pincelada aqui com vocês, isso facilita em muito o entendimento da parte anatômica, tanto de articulação temporomandibular, quanto de músculos da mastigação, quanto da parte neurológica.
Isso te facilita o quê? Você aprender a diagnosticar dentro da odontologia, aprender realmente quando o paciente tem uma dor, quando essa dor é de origem dentária, quando é uma dor muscular, quando é uma dor neurológica, e como, entendendo essa parte de anatomia e fisiologia, ou seja, a parte fisiológica, você começa a perceber que quando tem algo alterado, ou seja, patológico, fica muito mais fácil você entender como que seria a forma de tratar e o que realmente pode estar causando esse problema. Então, outra situação é o paciente que, nessa última imagem aqui abaixo, o paciente que abre a boca e tem um desvio. Vocês já perceberam isso? O paciente de você chegou para o doutor, eu tinha a abertura de boca toda certinha, e um dia eu comecei a abrir a boca, desviava para um lado, e depois conseguia abrir a boca novamente. Então ele tem um desvio, aquele paciente que tem o que a gente chama de desvio corrigido. Ele começa a abrir a boca, desvia para um dos lados, depois volta à abertura de boca normal e continua fazendo o movimento. Essa alteração no movimento mandibular, ou seja, esse deslocamento para um dos lados, quando o paciente não tem limitação de abertura de boca, pode ser alguma alteração na região de disco articular. Então, provavelmente você tem um disco articular, na maioria das vezes, anteriorizado. Por quê? Você imagina, você tem aqui a cabeça da mandíbula de um lado e do outro. Se as duas cabeças da mandíbula saem de dentro da fossa mandibular, como eu mostrei para vocês naquele vídeo da parte anatômica, de anatomia e fisiologia, quando o pterigoideu lateral superior ele diminui de tamanho e tira a cabeça da mandíbula de dentro da fossa, se você não tiver nenhuma interrupção no meio do caminho, você consegue fazer o movimento de forma retilínea, de abrir e fechar a boca. Agora, se você tiver a interrupção em um dos lados, o lado que você teve a interrupção é o lado que houve o desvio. Então você imagina que a cabeça da mandíbula tentou sair e desse lado ela não saiu e do outro lado foi totalmente. Ela vai desviar para onde? Para esse lado de cá. Ó. Então o desvio, nós explicamos para os alunos o quê? Que o desvio na abertura de boca é sempre para o lado afetado, porque aquele lado não está conseguindo sair de dentro da fossa mandibular, não está conseguindo fazer o que a gente chama de translação durante a abertura de boca. E normalmente o paciente pode ter esse desvio corrigido. Ou ele tem um desvio corrigido, ou em algumas situações ele tem o que a gente chama de deflexão, que eu vou mostrar para vocês logo depois como que seria isso. Outro vídeo super interessante, ó, onde você percebe o disco anteriorizado, a cabeça da mandíbula começando a fazer o movimento. Ó, aqui o disco está anteriorizado, ele dobrou, tá vendo? Ele está em amarelo. A cabeça da mandíbula tocou, deu um som, volta para dentro da fossa mandibular, ele estala novamente, dá um estalido, ele faz aquela dobra novamente ali. Isso é característico de quê? Deslocamento de disco com redução. Está fazendo um movimento de translação, voltou para dentro da fossa mandibular, o disco vai anteriorizar, anteriorizou novamente, tem o som de clique. Então você imagina, você vendo essas imagens hoje em dia, esses vídeos explicativos e mostrando para o paciente isso também, facilita o entendimento do problema do paciente. Você imagina o paciente que tem uma situação como essa e acabou de instalar um aparelho ortodôntico que apareceu com som articular. Ele vai achar que é do aparelho ortodôntico. E a gente sabe que não é do aparelho ortodôntico. Isso é uma alteração de normalidade que pode acontecer em algum momento na vida do paciente. O deslocamento de disco com redução, ele é considerado uma desordem articular. Porém, essa desordem articular, hoje na literatura, a gente também trata ela como uma alteração de normalidade. Ou seja, se o paciente tem um deslocamento de disco com redução e não tem nenhuma alteração, ou seja, não tem nenhuma sintomatologia dolorosa, não tem nenhuma limitação de biomecânica de movimento mandibular, pode-se acompanhar o paciente e não tratá-lo. A não ser que esse som articular que o paciente tem possa estar incomodando ele socialmente. Ou seja, doutor, quando eu beijo, quando eu mastigo, tem alguém perto e reclama que o som é muito alto. Aí nessas situações, esse som articular pode ser tratado, tá? Mas
Nessa situação de deslocamento de disco com redução, isso é considerado uma alteração de normalidade. Então você imagina você entender uma especialidade como essa, hoje facilita muito você aprender online uma especialidade como a DTM, devido a essa gama de imagens, de vídeos que você consegue ter acesso e que a gente consegue mostrar para o paciente até de uma forma mais lúdica. Então, nessa situação, é o que a gente chama, por exemplo, doutor, eu acabei de instalar uma prótese e acordei, abri a boca e não consegui abrir ela toda, doutor. E a boca está desviando para cá. Isso é o que a gente chama de deflexão. É aquele paciente que abre a boca e desvia para um dos lados. Então, exatamente nessa imagem de cima aqui, que o paciente abriu a boca e desviou para o lado da seta, aonde que vocês acham que está o problema do paciente? Em qual das articulações temporomandibulares? Na articulação temporomandibular do lado direito ali. Porque o lado esquerdo, a cabeça da mandíbula está saindo de dentro da fossa mandibular. E do lado direito não. Então o lado que a cabeça da mandíbula não consegue sair de dentro da fossa mandibular é para onde é o desvio, tá? Então o desvio é sempre para o lado afetado. Acontece exatamente o que está na imagem abaixo aqui, onde você tem o disco articular anteriorizado, em azul mais escuro, em azul mais claro, sobre a cabeça da mandíbula, você tem aqui a região de tecido retrodiscal, e o disco articular que era para estar entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular não está. E o paciente, quando começa a fazer o movimento de translação de abertura de boca, ele esbarra na banda posterior do disco articular e tem uma limitação de abertura de boca, tem uma que a gente chama de deflexão, ou seja, ele desvia para um dos lados. Para esse lado que ele desviou, é aonde está acontecendo esse deslocamento de disco. Porém, nessa situação, o paciente tem um deslocamento de disco sem redução. Por que sem redução? Porque quando reduzia, o paciente abria a boca, tocava na banda posterior do disco, dava aquele som de estalido, ele recapturava o disco, fazia o movimento de translação com o disco interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Quando voltava para a boca fechada, o disco anteriorizava novamente e tinha-se um outro som articular de estalido. Nessa situação agora, o que está acontecendo? A cabeça da mandíbula quer ultrapassar o disco articular, porém, ele está funcionando como uma barreira. Então, ele está limitando a abertura de boca desse paciente. E esse paciente tem uma deflexão, uma irregularidade total no movimento mandibular para um dos lados. Então, essa situação caracteriza um deslocamento de disco sem redução. E aqui nesse vídeo, para quem está assistindo pelo YouTube, você tem o disco articular totalmente anteriorizado e você não tem a redução. Então é esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, em que o paciente tem essa deflexão. Então ali, a cabeça da mandíbula está forçando o quê? Está forçando o disco articular, está empurrando ele para frente e não está conseguindo fazer o movimento total de translação. Então isso é característico de quê? De qual tipo de desordem articular dentro da especialidade DTM do orofacial? De um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Então essas situações, pessoal, é o que a gente acaba se deparando no dia a dia. E tem outras situações em que o paciente tem o quê? É aquele paciente que chega, doutor, eu tô com uma dor no dente absurda, já fiz um tratamento endodôntico no primeiro molar, a dor continua. Fiz um tratamento endodôntico no segundo molar, a dor continuou. E me falaram para te procurar que você trabalhava com essa área de dor orofacial e DTM. Porque o tratamento de canal não resolveu o problema e estão achando que o problema não é no canal. Situações como essa acontecem com a gente. Podem acontecer com qualquer um de nós. Faz parte do cotidiano do profissional. Por quê? O paciente procura a gente quando tem, na maioria das vezes, quando tem dor e ou fratura. Então, é muito comum uma situação como essa. Paciente que tem dor na região de masseter e essa dor irradiar para a região de molares inferiores. Por quê? Quando você tem a região da região inferior ou região média do masseter com nódulos de contração, e esses nódulos, que são, na verdade, chamados de ponto-gatilhos miofaciais,
em decorrência de, pode ser até um hábito parafuncional do paciente ter, e começa a ter essas contrações e essa região começa a ter esses nódulos e você começa a palpar esses nódulos, e durante a palpação, ou até mesmo durante os movimentos mandibulares que você está fazendo a avaliação clínica nesse paciente, você consegue que o paciente achava que era uma dor de origem dentária. Então você começa a investigar esse paciente e ele, na verdade, ele tem o que a gente chama de dor miofacial. E é uma dor miofacial com dor referida aonde? No dente. Outra situação, região de temporal. Paciente, é muito comum o paciente ter dor na região temporal anterior, se queixar às vezes de cefaleia. O paciente fala: doutor, eu tenho uma dor de cabeça que me acompanha há muito tempo, já fui em neurologista, eu tomo analgésico quase todo dia, e essa dor, ela como é uma dor de leve a moderada, eu me viro com analgésico. E a dor começou a cronificar esse paciente. E esse paciente, em alguma situação, em algum momento, ele começa a ter uma dor de origem dentária, que ele acha que é uma dor de origem dentária na região ali de canino, de primeiro premolar. E essa região de canino, de primeiro premolar, é muito comum você ter uma dor na região do temporal, uma dor miofacial na região do temporal anterior, e essa dor na região do temporal anterior irradiar para o primeiro premolar ou para o canino. Tá? Então a gente tem inúmeros trabalhos na literatura que mostram dores miofaciais como essas, que irradiam para o dente e realmente provoca no paciente uma sensação que é uma dor de origem dentária, e ele jura que é dor dentária. E às vezes você vê uma imagem radiográfica ali, um espessamento do ligamento periodontal, ou alguma imagem que às vezes o paciente pode realmente ter alguma alteração dentária também. Aí você acaba se enrolando naquilo ali e acha que o problema é só dentário e esquece de avaliar o resto. Nessa hora que a DTM, que o conhecimento na área de DTM da orofacial entra para te mostrar que esse tipo de dor miofacial é muito comum irradiar para a região dentária. Essas duas situações que eu acabei de dar o exemplo e mostrar essas fotos para vocês, são trabalhos da literatura científica que mostram essas possibilidades. E são coisas que realmente acontecem com a gente no consultório, no dia a dia, tá? E a gente se depara a todo momento. Então, dessa forma, do lado da nossa mesa, e relembrar sempre que dentro da odontologia a gente precisa sempre buscar o quê? Buscar a identificar o fator causador do problema, para você não ficar enxugando gelo e tratar somente a consequência do problema. Então, o nosso objetivo como profissional da área de saúde, da área odontológica e do clínico geral, na verdade, de uma maneira como um todo, é buscar sempre identificar a causa, sempre entender o funcionamento fisiológico das articulações, de músculos da mastigação, da parte oclusal, para quando você tiver alguma alteração patológica, você entender o que está acontecendo. E outra coisa, aprender a fazer diagnósticos diferenciais. E esses diagnósticos diferenciais, correlacionando cefaleias, correlacionando dores neuropáticas, é o que nos engrandece como profissionais da área de saúde, que você consegue a entender o quanto o conhecimento em outras áreas das áreas médicas é importante para a gente aprender a diagnosticar de forma correta, para planejar uma prótese corretamente, para planejar um tratamento ortodôntico de forma correta. Então isso que eu tinha para deixar para os colegas. Tá bom, pessoal? Então todas as terças-feiras convido vocês a aprender um pouquinho sobre DTM, dor orofacial. Diariamente nós temos conteúdos na área odontológica aí para diagnóstico e tratamento dentro da odontologia como um todo, sempre mostrando como a DTM pode nos ajudar dentro das outras especialidades. Sigam-nos aí no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que todo dia tem conteúdo baseado nas evidências científicas atuais, tudo assim fresquinho, o que está acontecendo no mundo, a gente consegue mostrar para vocês diariamente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e até a próxima terça-feira.